A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Eu tenho uma palavra revelada da parte de Deus para os seus corações. Deus vai te revelar a mentira dos seus inimigos. Uma coisa, irmão, que Deus não nos deixa é enganado nem confundidos. Pode até nos enganar por algum tempo, mas Deus não permite, porque não tem nada em oculto que não venha ser revelado ou vir à luz. Irmão, antes mesmo de entrar para a palavra, eu quero falar para os irmãos que, para responder, sabe? Tem irmão que faz algum comentário, não que isso me incomode, mas eu gosto de ler os comentários, entendeu? E nessa vida, irmão, tem um comentário que a irmã fez, muito sábia, a irmã, né? Algumas palavras a gente pegamos e aprendemos, né? Muitas lições. Temos que ser humildes, irmão, para aprender um com o outro, entendeu? E nessa vida, irmão, precisamos um do outro. Deus pediu, antes de entrar na mensagem, trazer uma palavra. Talvez não esteja muito a ver de acordo com o que eu vou falar. Mas é a palavra de Deus. É uma palavra de aconselhamento. Entendeu, irmão? Irmãos, Deus está falando no meu coração. Fala para o meu povo. Que eu fiz os meus filhos para um precisarem do outro. Irmão, tem situações na nossa vida que vamos precisar do outro. Em qualquer coisa, seja um dinheiro, seja um abraço, seja um cuidado, um conselho, precisamos, irmãos. Não tem essa de ser orgulhoso, orgulhosa e falar, eu não preciso de ninguém. Mentira. Precisamos sim. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue ficar sozinho e sozinha sem precisar de ninguém. E isso, irmão, até aconteceu na minha família. Meu pai, irmão, eu vou falar, irmão, porque tem irmão aí que, né, são todos. Eu olho a preocupação, entendeu? Eu vejo que não é crítica, né? Às vezes a pessoa tem um certo cuidado, um certo carinho, entendeu? Fala, irmã, segue a sua vida, para de ficar olhando para aquele povo. Irmão, eu estou seguindo a minha vida. E vou te falar uma coisa, aqui não tem ressentimento, já teve, falta de perdão, não tem, irmão. Com ninguém. Deus conhece, já teve muita falta de perdão. Mas não tem hoje em dia. Porque se eu não tiver uma ligação com Deus, com o Espírito Santo de Deus, irmão, ele é muito sensível. E se tivermos ódio no nosso coração, rancor, mágoa, o Espírito Santo não consegue, irmão, se comunicar conosco. Não conseguimos sentir essa presença maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito sensível, irmão. E o ódio, o ressentimento, a mágoa, não pertence a Deus. Podemos ficar assim, chateado, amargurado, com ódio por algum tempo. Mas não podemos permanecer com esse sentimento.
não ponha o sol sobre a sua ira. Ficamos por algum tempo, mas não podemos ficar, irmão. Isso só traz danos para a nossa vida. Eu sei o valor, irmão, de um perdão. Irmão, eu vou contar algo para os irmãos. Eu nem lembro do pessoal lá mais de lá. Às vezes, irmão, é raramente. E eu peço misericórdia. Diante de Deus eu peço misericórdia pelas pessoas, como eu lembro. A minha vida é ligada ao trono do Senhor. Eu não tenho tempo, irmão, para ficar lembrando de quem me fez mal, que fez isso, que fez aquilo. Essas pessoas com Deus. Mas meu ministério, irmão, é de testemunho e palavra. Quando Deus pede para me contar um testemunho, eu conto. Não é para apedrejar ninguém, não é expor ninguém, que eu não estou falando o nome de ninguém. Entendeu? Então, irmão, não é para expor ninguém. Às vezes eu falo do meu pai, falo da minha mãe, mas está tudo em casa. Entendeu? Não falo o nome de ninguém. Às vezes é para usar, irmão, como testemunho. Eu uso até a minha vida, até meus erros eu falo. Os irmãos sabem. Quando eu falo meu testemunho aí, nos testemunhos, eu falo de mim. Então eu não estou expondo ninguém, o erro de ninguém. Quem sou eu, irmão, para expor erro de alguém? Quem sou eu para não perdoar? Aquele que vier pedir perdão. E se não vier pedir perdão ou desculpas, mesmo assim, irmãos, estão perdoados. Cada um segue sua vida. Porque tem pessoas, irmão, que têm dificuldade. São pessoas orgulhosas. Que têm dificuldade de pedir uma desculpa para a pessoa. Sabe que errou muito, mas tem essa dificuldade. Eu não tenho dificuldade de pedir desculpa para ninguém. Se eu tiver errado. Eu sou humilde o suficiente. Claro que a gente fica assim, sem graça. Mas a gente pede ajuda do Espírito Santo para chegar à pessoa e pedir desculpa. Entendeu? E devemos, irmão, aceitar a desculpa da outra pessoa. Ou da pessoa, não, se a pessoa vier para mim, eu vou falar tudo para ela, eu não vou aceitar, irmãos. Você não sabe o dia da manhã. Porque somos seres humanos, irmão, falhos. Podemos cometer o mesmo erro do irmão lá na frente. Então devemos, irmão, perdoar. Quando eu falo, irmão, de precisar um do outro, precisamos mesmo. Eu já falei do testemunho do meu pai, falei do meu pai já. Meu pai, irmão, sempre foi um homem duro, apegado ao dinheiro. Irmãos, a gente quando criança passava muita necessidade. Já tem testemunho aí, muita necessidade. Somos de 8 irmãos. Meu pai, irmão, novo, sempre foi muito vaidoso. Só pensava em si. O mundo só girava ao redor do seu umbigo. Irmãos, a gente passando necessidade. Meu pai juntava dinheiro o ano todo. Comprava as melhores roupas. Malas bonitas. Todo ano viajava para a terra dele. E a gente passando necessidade danada. Dava um que tinha dinheiro, né? Chegava na terra pobre lá com dinheiro. Todo arrumadinho, todo bonitinho. E a gente criança passando necessidade muito grande. Meu pai sempre foi uma pessoa egoísta. Uma pessoa, irmão, que dura, carrasco, que batia na gente de tirar sangue, entendeu? Mas o tempo passa. Irmãos, meu pai é tão apegado ao dinheiro, era tão apegado ao dinheiro, que quando uma irmã minha se casou, meu cunhado pediu refrigerante, e minha irmã pediu refrigerante para levar para doar o casamento. Irmão, acredita que ele não doou o refrigerante. E no dia da festa de casamento, ele ainda levou foram umas 5 ou 7 pessoas com ele. Uma pessoa, as familiares dele que moram lá no Rio, lá para São João de Meriti. Ainda levou com ele umas 7 pessoas na hora da festa. Quando ele entrou, o meu cunhado fez ele se retirar da festa.
Imagina a vergonha. Ainda de ser apegado ao dinheiro, era pão duro, ainda era cara de pau. Porque tem pessoas, irmão, que é cara de pau. Depois minha irmã pediu perdão a ele. E minha irmã, ela é muito parecida comigo, minha irmã mais velha, tem um coração amolecido. Entendeu? Tem um coração, irmão, amolecido para perdoar. E ela foi lá e pediu perdão para ele. No dia do enterro do meu esposo, irmão, eu passei... Meu esposo, antes de ser internado mesmo, ficou em casa praticamente um mês doente. A gente trabalhava por conta própria, passamos uma necessidade muito grande. Irmãos, quando foi pedir algo pro meu pai veio com uma mixaria que não dava nem para pagar a minha luz. Eu não sei se foi com R$ 30, um negócio assim, não deu nem para pagar a minha luz naquela época, irmão, que era barato, né? Hoje a luz é 100 e pouco, né? Não sei. Sei quanto vocês pagam, mas depende de casa, o aparelho que você usa. Meu pai veio com aquela mixaria. Quando meu esposo morreu, ele, entendeu? Tava sem dinheiro pro enterro. Então, irmão, tem fase na nossa vida que precisamos pedir, sim. E precisamos um do outro. Tem fase na nossa vida que a gente podemos doar. Mas tem fase na nossa... Todo mundo passa por fase ruim, irmãos. E lá na frente, o meu pai deu um AVC. E a esposa dele, ela não sabe resolver as coisas no hospital. Ficou pra lá e pra cá. Já viu aquela pessoa quando acontece algo, fica em pânico? Irmão, coisa do hospital tem que saber resolver. E eu já sabia resolver, já tinha levado meu esposo, acompanhado. Meu esposo já passou 3 vezes pelo Vale da Sombra da Morte. E eu sabia resolver. Era bem desembaraçada em hospital. E minha mãe também, eu acompanhei ela há bastante tempo. E minha mãe também teve um derrame, um derramezinho, entendeu? E teve que operar as vistas também. Então é eu que era acompanhante, entendeu? Então eu fui lá para resolver, minha madrasta estava muito enrolada no hospital, cheguei lá, meu pai lá no canto, lá, sem andar, não conseguia levantar direito, levaram ele de carro e deixaram ela com ela lá. Então eu assumi o lugar lá, arrumei logo uma cadeira de roda e ele precisou de mim, de carregar ele de cadeira de roda para lá e para cá, levar ele no banheiro, entendeu? Para fazer necessidade dele, levar de sala em sala para fazer exames. Entendeu? E agora, quando eu caí em uma relação abusiva, que eu saí rápido, eu precisei do meu pai. Entendeu? Todos nós, irmãos, precisamos um do outro. E precisamos perdoar o outro também, a falha do outro. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós, irmãos. Eu já errei. Os outros já erraram. Eu já pedi perdão a outras pessoas. Pessoas já pediram perdão para mim. Tem pessoas que nunca vieram pedir perdão por causa do orgulho. Acham que nunca vão precisar. Talvez você tenha muita saúde. Acha que nunca vai precisar. Mas pode precisar de um dinheiro. Às vezes você tem muito dinheiro. Acha que nunca vai precisar. Talvez você precise de um conselho, de um abraço. Talvez você precise que alguém coloque uma comidinha na sua boca. Faça uma comidinha para você. Eu sei qual é o valor que tem um abraço. Quando eu perdi meu esposo. Tinha uma senhorinha que, muito minha amiga. E quando eu perdi meu esposo, foi o melhor abraço que eu recebi. O melhor cuidado. Deus usou a vida daquela senhorinha para ir lá, me abraçar, me consolar, orar pela minha filha. Entendeu? Foi o melhor abraço que eu recebi. Muito minha amiga. Eu perdi o contato dela, irmão. Mas também eu soube retribuir. Ela tinha uma promessa na vida dela de casar. O marido dela tinha quase 8 anos. 80 anos. Falei, 80 anos de idade. E Deus fez uma promessa dela casar com aquele senhor, irmão. Ela era apaixonada com aquele senhor dela. Já tinha quase uns 20 anos na frente dela, mas ela era apaixonada por aquele homem. E ele não queria casar com ela, irmão. Não queria. E ele cheio de doença.
problema de coração, irmão, um homem todo problemático. Mas Deus tinha feito uma promessa. E eu fui lá lutar com ela, no monte. Quando ele ia pro CTI, irmão, nem os médicos não sabiam porque aquele homem sobrevivia, irmão. Há tanta operação no coração, abria aquele peito daquele homem. Vai ou não vai, vai ou não vai. E eu estava ali no hospital com ela, ia visitar aquele homem, pregar para aquele homem, retribuir, irmão, aquilo que ela fez por mim. Entendeu? E no final das contas, irmão, ele casou com ela. Porque viu, irmão, que ela lutou muito para aquele homem em oração. Eu lutei muito com ela também. Assim como ela segurou nas minhas mãos, eu segurei na mão. Eu vou no monte, vou lutar com você. Fazia jejum juntas. Eu e ela fazia jejum juntas. Propósito de oração na mesma hora. Quando ele estava no CTI, eu ficava de jejum junto com ela. E quando ela falava, não, ele não vai morrer. Deus me usa, ele não vai morrer. E não morria. Ela, Rose, quase ele foi. O médico falou, não sabe como aquele homem tá vivo. Irmão, hoje em dia, ela tá casada, mora lá pra região dos Lagos. Cachoeira de Macacu, né? Comprou uma casa para ela, irmão. Ele tem uma situação financeira muito boa. Comprou uma casa para ela. Pensa numa mulher humilde, irmão. Essa minha amiga, eu perdi o contato dela. Eu não tenho mais o azulzinho para pedir o contato para ela. Mas quando eu tiver, eu vou voltar a procurá-la. Pensa numa pessoa boa. Então, irmão, precisamos um do outro. Foi isso que Deus te mandou dizer. Então, perdoa, irmão. Se alguém vir pedir desculpa para você, meu pai amoleceu muito o coração dele. Hoje ele está com o coração amolecido. Só eu e minha irmã mais velha que falamos com ele. Eu esqueci de falar. Quando eu cheguei do hospital com meu pai, quem cuidou do meu pai, irmão? Essa minha irmã. Que ele negou a dar o refrigerante para a festa, né? Irmãos, nessa vida precisamos um do outro. Temos que ser humilde. Quando realmente precisarmos, tem que pedir. E se temos para doar, por que não doar? A doar amor, um abraço, né? Precisamos um do outro. Foi isso que Deus mandou. Perdoa, irmão, por fugir da mensagem. Mas sempre que Deus pede para falar alguma coisa, eu falo. Irmão, não tenho mágoa. Eu nem lembro, irmão, das pessoas falam. Irmã, segue a sua vida. Às vezes o pessoal pensa que eu tenho mágoa. Eu não tenho mágoa de ninguém. Às vezes nem lembro de ninguém, irmão. A minha ligação é com Deus. Vamos para a palavra em nome de Jesus. Irmão, a palavra de Deus, perdoa, tá, irmão? Fica em Josué, capítulo 9, verso 22, que diz: E Josué o chamou e falou, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, moramos vós no meio de vós. Esse óculos aqui, eu acho que eu tenho um grau a menos, que eu não estou enxergando nada. Mas bora lá, irmão. Aqui está falando do Gibeonitas. Irmãos, Josué era um guerreiro. E Deus pediu para ele conquistar a terra. E Josué, irmão, conquistou a Jericó, a Ai. Mas ele precisava conquistar as outras terras em redor. E teve um povo, irmão, que temeu. Foi o Gibeonitas, que morava 3 dias distante ali do povo de Israel. Aquele povo temeu. E sabe o que eles fizeram, irmão? Eles tentaram enganar a Josué. Colocaram roupas velhas, remendadas, pegaram o pão já seco, já com aqueles mofozinhos, né? Sandálias velhas, vinho já estragados, e botaram presentes
e foram até Josué. E chegando ali, Josué perguntou: de onde vocês são? Ah, somos de uma terra muito distante. Aí Josué ficou assim, sabe, desconfiado. Irmãos, mas Josué não consultou o Senhor. Como é importante, irmãos, que venhamos consultar o Senhor, sobretudo na nossa vida. Para que as pessoas, irmão, não venham nos enganar. Porque existe pessoas, irmão, que são mentirosas. Que elas mentem descaradamente. E Deus não quer que eu e você venhamos ser enganados e enganada. Porque o espírito maligno, irmão, ele é astuto. Irmãos, se possível for, Satanás se transforma em anjo de luz para enganar até os escolhidos de Deus. E ali, irmãos, eles começam a falar, mostrar, olha aí o pão como que está. Quando saímos da nossa terra distante, o pão estava seco, estava fresco. A nossa sandália estava nova e mostrando evidências, né, que eles estavam certos. E Josué caiu, irmão, na lábia daquele povo, entendeu? Estavam tentando enganar. Irmão, Deus pediu para me trazer essa palavra. Deus me fez eu gravar um vídeo curto. Não sei se os irmãos viram esse vídeo. Porque, irmão, ontem eu fui me encontrar com meu pai, né, para pegar o dinheiro da obra aqui do banheiro, que o prejuízo foi grande, entendeu? Eu pensei que era pequeno, mas foi grande, entendeu? O cano arrebentou por dentro da parede. Quando liga o registro do chuveiro, tá vazando por dentro da parede. Então é um monte de obra que tem que fazer. Aí vai vir um rapaz segunda-feira para poder resolver isso daí. Mas vamos à palavra. Entendeu, irmão? Então aquele povo, irmão, tentou enganar. Mas não era isso que eu ia falar. Na volta, irmão, eu vim ligada com o Senhor. Eu sempre estou ligada com o Senhor, irmão. Eu não estou pensando em outras coisas, não estou pensando em quem me fez, as pessoas que me fizeram. Antigamente, eu ficava ruminando isso, sabe? Ódio, raiva. Eu não tenho tempo mais para isso, irmão. Eu não tenho tempo mais para isso. Eu tenho um ministério a zelar. E eu tenho que ser exemplo também de perdão. Eu prego justiça, mas também eu prego perdão também. Eu prego arrependimento. Entendeu? E ali eu sentei na cadeirinha ali, comecei a ouvir louvor. Aí de repente, irmão, é raramente que Deus me dá uma visão, irmão. Mais uma revelação, mais sonhos proféticos que eu tenho. Mas raramente o Senhor me dá uma visão. Eu via o céu aberto. Eu via como um anjo descia. Com uma bandeja muito bonita, irmão, de ouro. Eu perguntava a Deus, que é isso? Irmãos, eu vou repetir o que eu falei no vídeo curto. Tem muitos irmãos aqui que está para receber uma grande vitória da parte de Deus. Uma vitória que você vem há anos, muito tempo, pedindo a Deus, chorando. É uma vitória, irmão, chorada, esperada, guardada, sonhada, desejada, como os irmãos. Sabe, às vezes lutamos, irmão, tanto pedindo a Deus algo. E Deus falou, fala com o meu povo para eles não serem enganados. E quando eu cheguei em casa, eu gravei esse vídeo. Para que ninguém venha enganar os irmãos. Também Deus mostrou Satanás correndo na frente do anjo, chegando primeiro. Mas com uma bandeja semelhante, mas brilhava muito. Às vezes o metal, irmão, imita, né, o ouro. Brilha muito, né?
mas nem tudo que brilha é ouro. Então, irmãos, vai chegar uma bênção muito grande para suas mãos. Mas antes de chegar uma bênção para suas mãos, Satanás vai vir com algo semelhante, tentando te enganar. Algo paralelo, não original, para enganar os irmãos. Fica alerta, irmão. Aí tem pessoal, não, mas Jesus está na minha frente, Deus está na minha frente, os religiosos. Irmãos, se possível for, Satanás engana até os escolhidos. É por isso, irmão, que aquele povo enganou com a mentira a Josué. Josué é um homem experiente, irmão. Irmão, enganou Josué, não vai enganar a mim e a você, né? Então, Josué caiu. Mas, irmão, Deus não deixa ninguém enganado. Depois Deus revelou que aquele povo morava pertinho ali deles. Era vizinho deles ali. E ali, irmão, Josué ficou muito chateado com eles e confrontou ele. Mas aquele povo passou a servir a Josué e o povo de Israel, sendo rachadores de lenha e carregadores de água para o templo do Senhor e para aquele povo de Israel. Então, irmão, cuidado para ninguém te enganar. Cuidado com pessoas que vão chegar perto de você, de negócio que você vai fechar com alguém, e de repente vem um negócio aparentemente aos seus olhos melhor. Entendeu? Não podemos, irmão, olhar por vista. Nossa, igual Ló, né? Abraão, escolhe, Ló, a terra que você quer, vai para onde você quiser. Ló, ele olhou para os olhos carnais, né? E olhou ali a Campinas, né? Onde que Ló foi parar? Em Sodoma e Gomorra. Então, irmão, precisamos orar. Ló podia orar a Deus e pedir direção, ele não fez isso. Simplesmente olhou e viu a Campina linda. Quantas pessoas vão ter casado errado? Por aparência, por estado, por dinheiro. Ou porque outra pessoa tem um carro bonito, ou tem uma situação financeira boa. Entendeu? Por causa de beleza, por causa de tantas coisas, irmão. E tem pago um alto preço. Porque não oraram a Deus. Porque não consultaram a Deus. Quantas pessoas querem se mudar e não pedem orientação? Para onde que eu vou, Deus? Sempre que eu vou me mudar, irmão, que está muito próximo, eu falo, Senhor, eu fiquei insistindo com o Senhor. Deus me mostrou uma estrada, mas eu falei, não, Deus, eu quero saber que direção eu vou. Senão eu não vou. Não adianta só mostrar a estrada. Tem que falar, né? Para onde você vai. Você que está querendo mudar de lugar, irmão, pede a Deus. Deus sabe o que está lá na frente te aguarda. Irmão, ninguém conhece o coração de ninguém. Tantas pessoas, irmão, que casam por dinheiro. Tem uma pessoa na minha família que casou por dinheiro, né? Porque a gente era muito pobre, a pessoa era uma pessoa que tinha uma situação financeira boa e casou. Irmãos, era uma pessoa narcisista. O que ele podia humilhar ela, ele humilhava. Na frente de todo mundo. Palavrões terríveis que não posso nem falar aqui, nem devemos falar palavrões, né? Então, irmão, humilhava ela na frente dos outros. Por quê? Ele era uma pessoa mais estudada, entendeu? Tinha uma certa posição social e humilhava ela. Ela passou 26 anos casada com ele. Agora, ela viu que não vale a pena depender de ninguém. Praticamente ela era empregada dele, né? Não mulher. Ele não tratava ela como mulher, mas como empregada. Entendeu? Hoje ela tem a liberdade dela. Saiu desse casamento e está trabalhando numa fábrica, trabalha o dia todo. Vale a pena, irmãos?
Eu posso morar, irmão, num lugar mágico, mas a humilhação eu não aceito de ninguém. Não aceito humilhação de ninguém. Então, cuidado com as suas escolhas. Quantas pessoas têm escolhido errado? Têm tomado atitudes erradas. E têm sido, irmão, enganadas. E enganados. Irmão, até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz de Deus. Deixa o seu pedido de oração. Irmão, às vezes de madrugada, o Senhor me acorda. A maioria, irmão, eu acordo 5 horas da manhã. Mas às vezes o Senhor me acorda 2h30, 3 horas da manhã. E ali, irmão, eu fico ligada com Deus. Até a hora de eu levantar, que eu levanto 5 horas, no meio de semana, né? 5 horas da manhã. E ali eu pego meu telefone, vou olhar os pedidos. E peço misericórdia pela sua vida. Tá, irmãos? Eu tenho pedido misericórdia para os irmãos. Tenho orado pela minha vida também. Para que os irmãos não sejam enganados, tá? Que não sejam confundidos, porque Satanás está aí para roubar, matar e destruir famílias. Tá bom, meus amados? Irmão, se segunda-feira começa a fazer a obra aqui, eu já resolvi com meu pai, vai vir um rapaz aí para fazer a obra. Vai mexer lá em cima do apartamento, tá vazando muito aqui embaixo. E vai fazer uma reforma aqui no banheiro, muita coisa para fazer. Irmão, se eu não conseguir responder suas mensagens, mas eu tô orando pela vida de vocês. Muitas vezes de madrugada eu fico olhando as mensagens. Se não der para responder os irmãos me perdoe. Eu tô orando pela sua vida. A minha vida é Cristo, irmão. E o resto da minha vida eu quero servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Tá bom? Fica na paz de Deus e obrigada pelo carinho dos irmãos. Em nome de Jesus.